AudioJungle. Olá, aqui é Alex, tudo bem? Se você é um programador, é um profissional de desenvolvimento, a parte muito importante do seu trabalho é saber como precificar o seu trabalho ou como calcular o nível de complexidade do que você está fazendo. E como aqui a gente está falando sobre integração de APIs ou de APIs, algo muito importante é você saber como calcular o preço de uma integração ou como calcular o nível de complexidade do desenvolvimento de uma nova API, enfim, de conseguir saber o quão trabalhoso é desenvolver uma API ou integrar alguma API de um serviço terceirizado, por exemplo, tá? Um dos pontos muito importantes para você poder calcular isso e dimensionar quanto tempo, qual a complexidade disso, o quanto isso pode onerar você e sua equipe, é você ter acesso. A primeira coisa que você precisa, na verdade, é ter acesso à documentação dessa API. Então, foi solicitado que você integre o teu sistema, o teu e-commerce, por exemplo, a API de um sistema de ERP, de um sistema interno de uma empresa para puxar, por exemplo, produtos e atualização de estoque, tá? Esse é um caso real que a gente está fazendo exatamente nesse momento aqui na Wars Code. Então, só para dar ele como exemplo, porque é um caso real. Então, quando surge essa necessidade, a primeira coisa que você precisa fazer é ter acesso à documentação dessa API, para saber o que eles oferecem. Bom, esse ERP tem uma API? Tem um web service? Tem, perfeito. E o que recursos esse web service oferece para você? Tanto um recurso de baixar categorias, de você visualizar produtos, de você fazer pedidos através da API do web service. Quais recursos? Alguns desses recursos é condizente com o que você precisa, né? Sua necessidade é integrar produtos, é puxar os produtos desse sistema interno e uma atualização de estoque em tempo real. Esse web service fornece esse serviço, né? Ele fornece a busca por produtos e quantidade de estoque em tempo real. Opa, ele fornece, legal, então. Perfeito. Então, a partir daí a gente já sabe que é possível fazer a integração. Então, isso é um ponto positivo. Olha aqui, meu cliente, olha aqui, ó. Já é possível fazer a integração que você quer. A gente sabe que dá para fazer. Não precisa criar nada do zero, já existe a API. Se não existir, a empresa responsável pelo ERP precisa criar isso lá para que você possa integrar esse serviço, tá? Ou você criar a sua própria API, seu próprio web service da sua aplicação, do seu e-commerce, por exemplo, e fazer e esse sistema interno, esse ERP precisa se comunicar com a sua API para passar os dados dos produtos para a sua API, por exemplo. Então existe uma via de mão dupla, né? Ou você se comunica com o lado de lá, com o servidor, com o ERP, ou o ERP se comunica com você, ou até as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então existe a possibilidade de a gente fazer isso, legal. E agora, como funciona essa API? Qual é o padrão de comunicação e o que eles pedem para que essa comunicação exista? Quais os campos que eu preciso passar, quais as informações da empresa, dos produtos, enfim. E o que ele retorna para mim e como esses dados são retornados para mim. Ele me retorna um XML com os dados dos produtos, um JSON, um array, em hash, em SOAP. Como é que esse web service funciona? Qual o padrão de comunicação que ele usa? Então a gente precisa ter acesso à documentação do web service para poder identificar todos esses dados, para saber o quão complexo será fazer essa integração, tá certo? Mas após essa análise de como o web service funciona e quais os dados necessários para que essa integração aconteça, vem a parte ainda mais importante que isso, que é saber o que precisaremos fazer com os dados. Porque, assim, geralmente, uma integração não é um bicho de 7 cabeças. A integração é fácil. O que precisa acontecer é a gente entender a documentação, se existe, certo? A partir do momento que você entendeu a documentação, você vai fazer uma requisição e obter uma resposta. Ponto final. É assim que se resume uma integração. Eu faço uma requisição e obtenho uma resposta. Ponto final. Mas, do lado da nossa aplicação, o ponto final não termina aí. Porque a gente recebeu os dados, mas
o que precisaremos fazer com esses dados, tá? Então você precisa saber a necessidade real do seu cliente ou da sua aplicação, que nesse caso é atualizar a base de dados de produtos e atualizar o estoque, tá? Para isso, quando eu receber os dados desse web service, dos produtos cadastrados no sistema interno da empresa para atualizar no e-commerce, por exemplo, eu preciso verificar se esse produto já existe, se eu só vou atualizar ele, ou se é um produto novo e eu preciso inserir esse produto no meu banco de dados. Se todos os campos que eu tenho no meu e-commerce de produtos, eles constam do web service, se não constam, é preciso definir uma estratégia para isso, ou esses campos serão criados lá, ou a gente vai incluir um produto com esses campos em branco e o usuário via administrador preenche esses campos posteriormente. Se esse registro, se for um registro novo, já vai ficar disponível para uso no e-commerce, ou se vai ficar temporariamente separado, aguardando uma ativação do usuário. Então, o que acontece pós-integração é a parte mais importante e geralmente é o que onera mais uma integração, tá? Por exemplo, uma integração de pagamentos. Existe a integração, que é você fazer a requisição para o servidor e você vai obter a resposta se esse pagamento foi aprovado ou não, por exemplo. Mas existe o pós, o pré e o pós, que é o que é o pré? É saber o que o cliente está pagando. Existe um carrinho de pedidos antes disso? Existe o valor total de compra? Existem os dados desse cliente, já estão cadastrados aqui, eu vou enviar esses dados para a API também ou não? Então esse é o pré. Depois que eu enviei essa requisição, se os dados foram enviados ou não e tal, foi decidido isso, e eu enviei a requisição e me retornou o dado. Beleza, pagamento é aprovado. O que eu faço com essa informação? Eu vou atualizar automaticamente no meu banco de dados, eu vou enviar um e-mail automático para o cliente avisando que o pagamento dele foi aprovado. Enfim, o que acontece antes da integração é muito importante para que você consiga precificar o teu trabalho e o que você precisa fazer e quantos profissionais você vai precisar na sua equipe para desenvolver isso, tá? E aí, em cima desses recursos, do que você precisa executar na sua aplicação através da integração, você divide isso em dias, em horas, e vai dizer, olha, eu levo, é assim que a gente faz aqui, tá? Então, eu preciso, por exemplo, atualizar banco de dados de produtos, tá legal? Então, eu vou lá e listo quantos campos estão envolvidos nessa atualização. Eu tenho aqui 10 campos envolvidos onde eu vou precisar atualizar. Ótimo. Quanto tempo eu levo para criar uma rotina para atualizar isso aqui? Essa rotina eu consigo fazer em meio período. Tá, deixa eu prever agora possíveis cenários de erro. Não veio esse valor da API. Bom, não veio, eu vou ter que fazer uma verificação se esse valor, se não veio ou se veio, para ver se vou atualizar ou não. Então isso vai me comer mais 20 minutos, por exemplo. Legal. Preço do produto. O preço lá vem com ponto, eu salvo com vírgula. Ótimo, vou ter que converter isso. Então, todas essas premonições, a gente precisa prever o que pode vir de resultado da API e o que a gente precisa fazer com isso, isso onera, isso gera mais tempo. Então, a gente tem que calcular isso em horas, tá? Prever tudo que pode acontecer, dividir isso em horas, e aí você tem o preço da sua hora, aí qual o seu custo de desenvolvimento, você paga energia, ar-condicionado, internet e tudo mais, funcionário, enfim, o que você precisar, e você tem um custo de hora seu e você vai calcular isso em cima das horas que você leva para o desenvolvimento. Às vezes você olha para esse valor final e olha, nossa, ficou muito caro essa integração, porque eu coloquei tudo na ponta do lápis, todos os pingos nos is, ficou cara a integração. E aí você analisa novamente e fala, realmente é complexo como eu estou imaginando que é, ou realmente é tão simples quanto eu estou imaginando que é, né? É preciso rever isso, e se realmente estiver onerando, for realmente complexo e o valor está alto, é isso mesmo, vamos passar a bola para frente. Olha, o valor para fazer essa integração é esse aqui, o custo é isso. A gente consegue melhorar alguma coisa se do lado da API do Web Service facilitar, esses dados vierem já formatados para mim, a gente consegue facilitar o trabalho, enfim. Mas os valores basicamente e o tempo ou nível de complexidade são calculados dessa forma, baseado principalmente no que acontece antes e depois da integração, tá certo? Então, eu espero que eu tenha ajudado você a conseguir precificar o seu trabalho
tá? Te dado um norte aí de como você pode começar a precificar isso, tá? A gente possui algumas tabelas aqui, onde a gente consegue colocar quantas horas leva em cada atividade de um processo de desenvolvimento, e a gente consegue calcular as horas gerais para desenvolver aquele projeto. E você vai ter acesso, durante os módulos do curso, à documentação disso, tá? Modelo de contrato para que você possa usar isso nos seus serviços, modelo de proposta para que você possa também enviar propostas dessas integrações e tudo mais, para poder ajudar você realmente a desenvolver a sua carreira profissional como você está aprendendo aqui, tá certo? Então, até mais.